Este é um programa verdadeiramente especial. Com o programa da noite de hoje, nós atingimos a cifra de 100 dos gravados nessa nova fase. Isso é um número verdadeiramente significativo, principalmente tendo-se em conta que nos anos 80, o grande Carlos Lyra, inesquecível Carlos Lyra, gravou outra série enorme de programas, alguma coisa em torno de 250, que perfaz realmente um número fantástico em termos de preservação da memória no Rio Grande do Norte. E a pessoa responsável, direta, pela existência desse programa, se encontra exatamente aqui para ser entrevistada na noite de hoje. Ele é um advogado, é escritor, poeta, é também compositor. Ele foi reitor com uma administração rigorosamente inovadora dessa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje é professor aposentado do Departamento de Direito Privado da UFRN, é presidente da Academia Norte-Rio Grandense de Letras e é detentor de uma, como se dizia antigamente, das bancas de advocacia mais importantes da cidade. Eu estou falando desse queridíssimo Diógenes da Cunha Lima, que vem ao programa número 100 para ser entrevistado por duas grandes figuras da cidade, dois grandes amigos seus. O nosso poeta Neiliandro de Castro, poeta e prestes a se tornar o primeiro norte-rio-grandense com um livro seu adaptado para o cinema, e Tiziano Duarte, grão-mestre da maçonaria aqui do Rio Grande do Norte e uma das figuras mais queridas dessa série Memória Viva. Professor Diógenes, se eu fosse ler aqui currículo, se eu fosse declinar aqui a sua extensa lista de publicações, eu realmente tomaria muito tempo. E para que a gente não perca tempo, afinal a gente não deve cometer essa imprudência, eu gostaria de falar, de provocá-lo, falando uma palavra mágica, o nome de uma terra muito querida, Nova Cruz, a Nova Cruz da tua infância, Diógenes. O menino e o trem, o menino Coroinha, o menino e o irmão que igualmente chegaria à reitoria da universidade, ainda que por caminhos diversos, o menino e a admiração paterna. Seja bem-vindo, poeta. Extraordinária a minha vida em Nova Cruz, vai comigo para onde eu vou. Eu nasci de frente à extração. A cidade bebia água de trem. A água era salobra, vinha do Piquiri, no trem, e havia uma fila de latas que as pessoas levavam água para casa. O trem, para mim, foi uma coisa absolutamente extraordinária, porque era, ao mesmo tempo, eu não sabia dizer a palavra, mas era a chegada da civilização. Era a ligação Nova Cruz, era o meio da viagem Natal, João Pessoa, Natal, Recife. E era a chegada também do pessoal que vinha para a Feira de Nova Cruz, a grande Feira de Nova Cruz. Os cantadores de feira, eu aprendi, me emocionei com poesia a partir dos cantadores de feira. Então era toda essa visão. E meu pai, uma figura realmente marcante na minha vida, a mais importante pessoa que eu tive na orientação e na vida. Um homem extraordinariamente simples, humilde, mas estudioso, leitor, ávido e observador da vida. Eu acabei de fazer uma biografia dele. E o menino Coroinha? Você e Daladier foram coroinhas? Coroinha, sendo que Daladier... Você, como Daladier, foi também balconista na loja do seu pai? Balconista. Lá em casa, quando o braço dava 1 metro, a linguagem era essa, começava a trabalhar na loja. Mas começava antes um pouco, porque era fazer pacotes e servir no caixa. Então, além disso, no trabalho na fazenda, tinha que lavar cavalo, deixar o cavalo bonito, levar na fazenda e, de vez em quando, tinha que lavar um cavalo, saber lavar um cavalo, uma coisa elementar, ou colocar um bornal para que ele tivesse uma comida boa. Então, a minha vida foi extraordinária. A nossa missa era rezada em latim. E o coroinha da cidade adorava missas, porque era uma oportunidade fantástica de manifestar aquele saber latino, aprendido com o padre Mané Barbosa, que foi professor dessa universidade. Fui aluno da Cruzada Eucarística
Depois foi Dom Adelino Dantas, que era o padre, e Dona Júlia, sua irmã, dirigia a Cruzada Eucarística, e tinha toda uma vida. Voltei à cidade e procurei. Cadê a campainha que eu tocava? Fui com Daladieira, meu irmão Ariano havia morrido. A campainha, roubaram a campainha. Cadê o sino? Desmancharam o sino. Para fazer 4 sinos pequenos, porque o sino estava rachado. E eu mandei fazer no melhor sineiro deste país, que faz sinos há 500 anos, um sino, pedindo licença ao padre Adelso, para que o sino voltasse a tocar em Nova Cruz, mas um sino com todas as características de um sino Crespi, mas eu coloquei que foi doação do ex-coroinha. Esse é o grande título, ex-coroinha de Nova Cruz. Maravilha. Diógenes, me diga uma coisa, você é morador de Nova Cruz, espectador, né, na estação do trem, espectador da vida, a vida fluindo e refluindo, e você, menino curioso, ávido de conhecimentos, né, um dia embarca nesse trem e vem para Natal. Verdade. Isso ocorre ainda na sua infância ou já na adolescência? Ocorreu na infância. Não, eu andei primeiro a Natal, João Pessoa, quando eu vi o mar, que foi o grande alumbramento, foi ver o mar, uma coisa absolutamente fantástica. A chegada do mar, eu só conhecia, o meu mar maior era a visão do rio Curimataú, de barreira a barreira, quando coincidia com a cheia do Bujari, e o açude de Pau-Barriga. Depois vi o mar de cima da balaustrada ali, uma coisa encantadora, espantosa, enorme, fora de qualquer perspectiva. Mas Nova Cruz, o trem era fantástico. Eu levei a maior surra, talvez, da vida, foi com Daladier, a gente pegava morcego no trem. E o papai descobriu essa história, e o mais a gente tinha que pular para mostrar que era macho, pular com o trem em movimento, e no meio daqueles dormentes, entre um dormente. Era para mostrar que era para frente dos outros meninos. Nossa. Então a surra não foi brinquedo. Mas o trem veio para Natal, me trazendo aos 13 anos. E aí foi o amor definitivo pela cidade. Você faz um percurso antes feito por pessoas como Mário de Andrade, etc., né? E aí chega à cidade, tem esse alumbramento, e com ele chega já a coisa da poesia, ou isso você sente quando ainda menina em eu conto essa história porque é bonita. Meu pai me fez ler os autores prediletos dele desde muito novo. Eu li Anatole France, Érico Maria Remarque, os autores dele, Coelho Neto, sabia decorado e sei decorado porque ele recitava Guerra Junqueiro, esses autores. Então, e Cascudo, Gilberto Freire, Entusiasmado e Ascenso Ferreira, que ele sabia decorado, trechos. Quando eu vim para Natal, ele disse, olha, eu quero dizer que em Natal tem um rio chamado Luiz da Câmara Cascudo e o resto é tudo em riacho. Você procure Cascudo. E eu, menino, 13 anos, toco na campainha da Junqueirara 377, esse é o número. Levado por alguém ou sozinho? Não, sozinho. Sozinho? Sozinho. E fui recebido a Nália, que era a velha criada. O que é que você quer, meu filho? Eu quero conversar com o Luiz da Câmara Cascudo, conversar. Você imagine o atrevimento e a loucura local. Cascudo me recebeu muito bem, me deu chocolate, sonho de valsa, que ele guardava escondido para os netos não comer. Me deu um presentinho de uma coisa de índio, que eu não sei bem o que era. Conversou e ouviu a história de cordel, que eu dizia, a chegada de Lampião no inferno, tinha o algodão, eu conversei sobre isso, né? Primeiro momento. Então Cascudo, e eu pretendia voltar, só que não tive mais chance, demorei muito para voltar esse retorno na aproximação com Cascudo. Natal foi realmente um encantamento fora do comum. Fui morar na casa do estudante. Meu pai tinha séria dificuldade para manter 6 filhos estudando. Primeiro tive um tempo na casa da minha tia, de Zilpe, a criatura me orientou e arrumou na vida. Zilpe Colasso, hoje. E fui para a casa do estudante com Daladier. Meninos, os mais jovens da casa do estudante, não podiam entrar, mas admitiram. Havia uma época de rigor muito difícil de vida, porque os pratos eram ruinzinhos, se comia de acordo com quando se fiava para casa. Foi uma época realmente pesada, mas ao mesmo tempo de aprendizagem da vida. Eu fui menino de Nova Cruz também, e lamento, acho que você estava nos Coeiros. Estava. Quando eu era menino lá. E era bastante. Mas eu fui companheiro de corrida de velocípede do seu irmão Ariano, mas Nova Cruz é uma cidade rica,
de figuras humanas. É Os verdade. doidos, os personagens. Era. Você se lembra? Tinha um Lauro Doido. Lauro Doido, que andava com uma roda tirada de pneu, e aquele era o carro dele, ele dirigia para todos os cantos. E Lá. tinha uns contadores de histórias, o velho João Fantástico. Germano. Né? João Você Germano lembra dele? morava quase em frente à minha Na casa. sua casa. Agora, eu me lembro do seu pai sentado em frente à casa comercial, a loja. E eu, menino, né? Eu passava de velocípede lá com o Ariano, e é aquela figura tranquila, calma. E o filho que mais se parece com ele é o Daladia. Daladia era aquele porte físico. Mas o Nova Cruz foi uma cidade que me apaixonou. Eu fui menino lá e não esquecia Nova Cruz. Ia nas férias para lá, passar minhas férias. Foram meus primeiros encantamentos, meus primeiros alumbramentos. Então, eu acho que essa sua vocação poética, Nova Cruz é uma cidade que despertava essa vocação para a poesia. É porque eu não tenho vocação poética. Você é um poeta perante a vida, rapaz. Você... Eu não posso ver sem poesia, né? A poesia faz parte da vida da gente. Agora, eu não tive a felicidade de ser poeta. Rapaz, cedo eu comecei os primeiros versos, talvez 8 anos, o primeiro versinho, já tentando imitar alguma coisa que eu havia lido. Essa era a visão. Mas uma coisa que eu queria de trem, só para terminar a história, me espantei, eu era curioso desde menino, e fiquei espantadíssimo porque eu fui descobrir por que o trem andava. E andei perguntando, perquirindo, no fim descobri que o trem andava porque era excêntrico, aquele êmbolo que pegava a roda. Isso para mim foi um choque tremendo, e a partir daí eu tive uma certa diminuição das pancadas, que as pessoas geralmente rejeitam a excentricidade em tudo. E eu passei a aceitar um pouco mais os excêntricos e a excentricidade em função do trem de Nova Cruz. É meio estranho, mas é. Você, Muito bom. em 1968, você lançou seu primeiro livro. Naquela época... Lua 4 vezes Lua só. 4 vezes só. Naquela época, havia, assim, alguns autores, como Sanderson, 16 anos, lançou seu primeiro livro. Eu lancei o meu Ritmo primeiro da Música. aos 21 anos. Luiz Carlos aos 24, e você lançou aos 31 anos, em 68. Mas o que me chama a atenção, que sempre me chamou a atenção, que era um livro já, talvez pela maturidade, 16 anos é muito pouco, 21 anos ainda é maturo, mas aos 31 anos, Lua 4 vezes Sol é um título enigmático. Eu sempre achei que, interpretando, lendo esse título para mim, esse livro para mim é um dos seus melhores livros, se o lirismo da Lua for multiplicada, pode ter uma luz solar. Eu não sei se é isso que você buscou, mas é isso que eu sempre achei, porque aquele livro é fundamental na sua obra poética. Eu gostaria que você falasse um pouco naquela estreia, inclusive foi saudado por Cascudo, com o prefácio Cascudo. Olha, eu primeiro fiquei apavorado quando eu cheguei, porque eu não sou um sonetista. Para mim a poesia era só soneto. E havia outra figura, Delgado, veio de Santo Antônio comigo, e era um sonetista emérito superior, bem superior, tinha certa inveja, porque Delgado fazia alexandrinos bem arrumado. E eu comecei, quando eu mostrei aqui, era como se fosse uma coisa negativa e rejeitada, eu era um ultrapassado. Então eu tentei mostrar alguns. A partir daí, um dia eu mostrei a Nilton Navarro. E Nilton deu um estímulo grande. Mas o grande estímulo foi realmente Cascudo. Cascudo jogou para que eu fizesse a poesia, me mostrou, me apresentou a poetas que eu jamais imaginaria ter no começo. Murilo Mendes. Ele me jogou Rubem Dario e outros dessa natureza. Então eu comecei a tomar um impacto com isso aí. E acho que esse livro que eu tenho tanto encanto por ele, foi publicado por Geraldo Batista, que o reitor Onofre Lopes autorizou. O doutor Onofre era um homem estranho, porque ele censurava tudo e ele era muito mais para o passado. Quando ele viu o livro, disse, eu quero publicar. E o livro saiu, uma coisa meio estranha para a personalidade e o tipo dele. Era um tipo... Pô, Diógenes, Dinardo gostava de poesia, disse que era... Muito, sabia decorado muita coisa. Todos os sonetos de Olavo Bilac,
Eu não sabia disso. Um amigo meu me conta. E é tanto que o filho dele, Roberto dos Vanderlei Maris, ele botou, Roberto Vanderlei Maris, ele botou dos Vanderlei por influência de Bilac. Olavo Braz Martins dos Vanderlei Bilac. Dos Martins dos Vanderlei Bilac. Dos Guimarães. Dos Guimarães, perdão. Dos Guimarães. Olha, Dinarte sabia repetir. Isso você conta no seu livro. Você tem Eu tive influência muito Dinarte. fortes, além do meu pai, que foi a maior, claro. Foi Cascudo, Dinarte, Djalma Marinho e Onofre Lopes. Não necessariamente por essa ordem, de vez em quando um assumia uma ordem maior. Mas eu convivi, me aproximei muito dessas pessoas porque achavam extraordinárias como talento, como forma, e eu procurava me aproximar. Então Dinarte sabia dezenas, padrinho de Ney Leandro, dezenas de poemas decorados. Decorado, né? Decorado. Agora ele posava de analfabeto porque interessava ele por voto, ganhar o voto. Para passar melhor. Passar melhor. Era um homem talentoso, leu bastante, leu Graciliano Ramos, anotou Graciliano Ramos, sabia coisas, pedaços. Lia, tinha interesse em tudo quanto era de economia nacional, sabia ganhar dinheiro muito, mas tinha esse lado extraordinário da vida. Como Djalma Marinho, que era também um poeta. Eu publiquei um poema dele, mas Djalma foi uma memória privilegiada. Djalma, o que tinha ali há 40 anos, ele lembrava e citava tudo. Conheceu parecido com ele, Negreiros, Rafael Negreiros, que era uma coisa fora de série, que citava sem consultar de novo livro, mas citava direito, não consultava, nem lia o que escrevia. E Imeraldo Siqueira, que tinha uma memória também. Imeraldo era... Djalma Maria era impressionante. Porque ele tinha lido há 50 anos, ele citava. Não existe. Tiziano, vou pedir permissão para continuar, já que Ney levantou a bola já das publicações de Diógenes. Depois do Lua 4 vezes Sol, você publica Instrumento Dúctil. Né? Entre um e outro havia umas publicações no campo da comunicação. Né? Você fiz uma coisa sobre cultura de massa, que sempre me interessou. Sempre me interessou, foi um tema que me interessou. E fiz uma sobre a economia mista, que era a defesa do governador Cortez Pereira, que foi acusado e foi um processo muito... Mas você é memorialista. Diógenes é memorialista, tem muita coisa... Sim, claro. Não, mas essa é interessante para o telespectador tomar conhecimento disso, porque o telespectador naturalmente ouve muito falar nas publicações recentes de Diógenes, que não são poucas, mas provavelmente não saberá daquelas outras que ocorrem nos anos 70, etc. Final de 60 para os anos 70, e aí valeria a pena que a gente também lembrasse disso. Então, Instrumento Dúctil, da mesma maneira, quer dizer, você, o poeta talentoso que né? Ney já chamou a atenção para o título do Lua 4 vezes Sol, e eu chamo a atenção para o título do Instrumento Dúctil, que é um título perigosamente, corajosamente neoparnasiano, não é? Porque ele remete metaforicamente para a questão do ferreiro, do artesão, do ourives, que está de alguma maneira, enfim... Você... É a história de Drummond, né? Trabalhando a palavra. Claro. A palavra, o instrumento dúctil, nenhum mais dúctil do que a palavra. Então, a tentativa era de fazer isso. E Ney ajudou dentro do começo com a capa, botando um cara talentosíssimo, que quebrou a palavra de todas as maneiras, fez uma capa extraordinária. Exatamente. Aliás, na minha vida toda, eu acho que tive um certo êxito, fruto do atrevimento das coisas. Eu sempre procurei... abrir meu caminho. Meu caminho é esse, foi o que eu pensei, com humildade, sem, muitas vezes, a forma de abrir caminho. Levei pancada, muita pancada, ninguém imagina que foi fácil, foi difícil para a cidade me aceitar como era. Como é que o sujeito podia ser? Na minha época, o advogado tinha que ser paletó e gravata, como eu estou aqui, e sobretudo preto e escuro. Como é que a cidade ia aceitar um advogado que boêmio, fazia farra, tomava cachaça, ia para visitar as meninas de Maria, né? E fazendo todas as coisas que usava cabelo grande, né? Cabelo estirado. Né? Há um detalhe aí, viu, Diógenes, que Celina Navarro, a mãe de Nilton Navarro, costumava dizer o seguinte: Diógenes da Cunha Lima, Diógenes não tem dinheiro, não é bonito como meu filho é, mas vive cheio, cercado de mulher.
Ela dizia, né? Ela dizia isso. Então, ele é um conquistador, assim, no sentido mais amplo da palavra, porque conquistou Câmara Pessoa Cascudo sedutora, aos 13 Diógenes. é o sedutor. Conquistou a amizade de Cascudo, que durou enquanto Cascudo viveu. Uma vez eu tentei fazer isso, eu já estava na faculdade, para Não entrar era na casa de fácil, Cascudo. não. A dona Anália não deixou, a primeira barreira Cascudo eu era venci, uma a segunda não venci. E eu tentei 5 vezes ir à casa de Cascudo Não para era mostrar um fácil, trabalho e não foi possível de maneira nenhuma. Enquanto isso, o Diógenes era todos os dias por lá. E a gente morria de inveja Conquistou a daquele. amizade de Onofre, a diferença de idade. Onofre exatamente. gostava Ele era- dele e a diferença de idade grande. E eu só consegui vencer essa barreira de Anália e de Dália, passei um telegrama para Cascudo. Eu, Neliano de Castro, aluno, gostaria de ter. Ah, é? Foi pedir. E ele respondeu. Eu É. dei meu endereço, por favor. Ele respondeu muito bem humorado, me Maravilhoso. recebeu rindo muito. Mas que coisa, como é que figura. você vai passar um telegrama para vir aqui? Se não foi possível vir pessoalmente, romper essa Era barreira que figura. Diógenes sempre rompeu. Além da sedução, aquelas conquistas no mais amplo sentido, no sentido celiniano, navariano da palavra. Mas eu queria dizer o seguinte, que de vera a minha vida é esse destino. Realmente a vida me deu muito dramas, grandezas, sofrimentos, mas o destino de formar Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando a figura do reitor Diógenes da Cunha Lima, nesse programa de número 100. Diógenes, você já inserido, digamos assim, neste cenário definitivamente natalense, já tornado também um natalense, você galga a condição de advogado primeiro, né? Você se forma em Direito, e na sequência você chegará à reitoria da universidade. As alegrias são enormes, até porque você encontra uma mulher maravilhosa, casa com ela, mas o destino vai lhe proporcionar um tremendo de um golpe, né? Você poderia falar um pouco disso, Diógenes? por favor? Posso, sim, claro. A minha destinação para a advocacia deveu-se ao meu entusiasmo por um primo chamado Otalício, que chegou a procurador de justiça, que eu fui substituto dele como adjunto promotor em Nova Cruz. Meu pai também era adjunto promotor e me deu as primeiras orientações iniciais nessa coisa. Depois vim aqui uma figura chamada Nogueira Fernandes, lá outro promotor e procurador de justiça, e eu fui substituto dele aqui como promotor da primeira promotoria. Então, esse estudante. Logo, quando eu me formei, eu tinha uma experiência. O doutor Otto Guerra me chamou porque ele queria um jovem para o lugar e que tivesse uma experiência. E poucos tinham, como eu, uma experiência de cartório, de saber mexer em algum processo. E comecei, imagine, já ensinando logo depois de sair da faculdade. O que era uma coisa muito difícil e temerária. Tive Edgar Simite como companheiro, que já estava um pouco na frente, tinha aberto o Departamento de Prática Jurídica, e começamos a um trabalho. O escritório de advocacia foi com o meu companheiro Zé Augusto Delgado, hoje ministro. Delgado, montamos o escritório no Alecrim. Escritório em cima, na esquina da Avenida 1. E era uma loja de comércio, Armazém São José, depois Armazém Triunfo. E a dificuldade era pagar o aluguel, que era 8 conto, 8 qualquer coisa no mês. Um medo enorme. E nós montamos e mantivemos esse escritório bastante tempo, até que fizemos concurso para juiz. Fui nomeado, eu não quis ser juiz. Tive medo de ser juiz, porque eu sempre fui muito apaixonado pelas coisas. E juiz precisa ser de equilíbrio absoluto. Talvez hoje eu pudesse, talvez ainda digo, porque ainda tomo muito partido, mas não pude ser. E aí começou a minha vida dentro da universidade. Fui cheguei a chefe de departamento, a coisa andou, o doutor Onofre me estimulando. Quero dizer um detalhe importante dessa universidade.
Ele me contratou da seguinte maneira, ganhava um mês sim, outro não. É mesmo? Era um mês sim, outro não, porque a folha era difícil. Então, ele dizia que eu ia testar 2 anos, eu ia ser testado. Depois de 2 anos, se fosse com o serviço, tinham direito a um contrato. Aí eu fui a doutor Otto. Doutor Onofre praticamente inicia com você o tal do estágio probatório. Ele fazia isso com o pessoal, médicos, professor de medicina, com direito. Ele interessava. Eu ganhava um mês. Uma vez eu fui doutor Otto, eu estou servindo? Tá. Doutor Otto, eu ganho um mês sim, outro não. Eu trabalho um mês sim, outro sim. Ele foi dizer isso a doutor Onofre. A partir daí endireitaram a história. Mas a coisa foi fluindo dentro desse quadro e tive o apoio extraordinário. Eu fui reitor dessa universidade, graças à posição do Dr. Onofre. Dr. Onofre foi o principal estimulador, cascudo. Bom, percebe que era quase impossível chegar a ser reitor. Esse episódio é interessantíssimo. Porque eu era de oposição, candidato de oposição ao reitor. Na época, o reitor é que escolhia os conselheiros. Os conselheiros iam escolher 46 conselheiros. Você entra numa lista, na Entrei lista contra. Foi no último lugar na lista. Não, 5º lugar. Dos Quinto 6 lugar. eu era o 5º. E ruinzinho, com dificuldade enorme. Entrei naquela dificuldade enorme, mas aí tive uma coisa extraordinária. Cascudo fez uma carta ao presidente da República dizendo que eu era o nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha que ser nomeado e exigia. E ao ministro Portela. Quem escreveu para o ministro Portela? Quem primeiro contactou com Portela, Foi eu Cascudo creio, também? não foi Cascudo, foi Gilberto Freire. Gilberto Freire. Mas já a partir da carta de Cascudo que eu levei. E houve uma outra coisa fantástica. Eu fui escolhido pelos intelectuais, pelos grandes intelectuais, um monstro sagrado da coisa. A partir daí eu tive com o telegrama de Zé Américo de Almeida ao presidente da República, foi uma loucura. Diógenes da Cunha Lima, como reitor, é uma reivindicação do Nordeste. E Zé Américo, com a autoridade de Zé Américo de Almeida. De posse desses dados, Gilberto Freire, que apresentou a Portela, deu um empurrão junto à Portela. Foi aí Gilberto Freire, Jorge Amado, figura extraordinária, Raquel de Queiroz, sem brincadeira, era praticamente impossível. No final, Dinarte controlando as histórias todinhas, porque ele tinha um setor político. Como o governador, que era Tarcísio, Lavô, o ex-governador, que era Tarcísio, presidente do partido, não queria. O reitor era Domingos, o ex-reitor Genaro tinha outro candidato. A coisa ficou difícil. O outro candidato era o Clóvis Gonçalves. Clóvis, que era o vice, uma apoio grande E era uma figura pessoa extraordinária. querida na Um universidade. homem extraordinário, uma figura Exatamente. que foi depois vice. Mas comigo. diante dessa avalanche... Era impossível, não podia, não. Dinarte Mas teve armou outra pessoa também que com ele ajudou muito, foi Djalma Marinho, Djalma Marinho. Van Rosado. Era pouco, o meu apoio era pequeno. Agora, era impossível o presidente, e tendo um intelectual como Portela à frente do ministério, eu deixar de ser designado. Eu fui o primeiro dos reitores designado com Portela. E assumi lá. E aí mil você coisas. chega à universidade e acontece uma coisa muito interessante, porque você chega num momento especialmente difícil. Muito né? difícil. Você, num primeiro momento, não é bem absorvido Não. pela comunidade universitária, as pessoas ficam muito assustadas com a tua presença, etc. Mas você faz uma administração rigorosamente brilhante. E aí você vai... Eu vou dizer uma advertência. Eu sou até um pouco cabotino nessa história também, porque dessa administração resulta o próprio Memória Viva. Né? verdade. Queria que você Aí falasse, chega se a possível, presidência do Conselho de do Reitores. Conselho de Reitores. Mas eu Eu me tentei o lembro dessa seguinte. eleição dramática que eu ajudei, representando a maçonaria, a pedido de Armando Fagundes, Tiziano, vá para lá ligar para os grão-mestres do Brasil inteiro. Foi verdade. A Pra maçonaria apoiar- deu um apoio pra sem limite. apoiar Eu fui Diógenes. até Eu liguei com apoio total. para todos os grão-mestres. O Brasil inteiro Do Brasil inteiro apoiou. dizendo que estava apoiando a maçonaria. Quer dizer, era um negócio diferente. Mas falemos da sua administração na reitoria. Rapaz, quando eu cheguei na administração, eu procurei primeiro sanar as feridas. Por exemplo, eu convidei Lauro Bezerra e Dalton, que tinham sido meus concorrentes mais próximos, que estavam lá dentro da coisa, para ser pro-reitores. Convidei Moacir Duarte para a administrativa, que é um administrador de mão cheia. Saí convidando Santos pessoas, Negreiro. Santos Negreiro, para a extensão. Extensão. Em outras palavras, fizemos um time de primeira grandeza que podia ser ministros. Todos tinham nível, os pró-reitores do meu tempo, foram pessoas que bolaram, e a equipe que começou a fazer. Aqui, essa TV, que era preto e branco, não existia com programa local, havia coisas menores. Eu convidei Cerejo, que lembrou Carlinho Lira,
E veio logo Carlinhos Lira para a presidência e conseguimos trazer Luiz Lobo, que então deu uma presença local extraordinária. Mas eu que bolei o seguinte, o que é o programa? Primeiro, como havia as brigas ideológicas, eu inventei a linguagem, a universidade é receptiva. Todas as vozes têm vez. Isso diminui o impacto. Todas as vozes têm vez. Aqui, quem tiver comunista teria apoiado. Deu um choque logo, por exemplo, pastor Machado. Estava proibido o primeiro lugar do concurso, mas era comunista, não podia. E olha, isso é um absurdo, está nomeado. E Como Danilo esse, Bessa. Danilo Bessa estava proibido de entrar na universidade. Eu colocava. Moacir de Góes. Moacir. Moacir, Mil coisas. Então eu fui mostrando que não era por Eu aí. me lembro, todos eles voltaram. A coisa começou a ver. Comecei a dar apoio também, Cavalcante, Francisco de Assis Cavalcante, que era líder, chegou a presidente da FASUBRA, o órgão nacional. E eu fui levado, numa disputa pesada, à presidência do Conselho de Reitores, que na época era o organismo único de cúpula das universidades brasileiras. Isso possibilitou muita coisa que veio para essa universidade, veio também na época, e começaram a fluir, porque eu também era o presidente do Conselho de Reitores, eu falava em nome das outras. Eu tive a possibilidade de lutar por universidades como Minas Gerais, como Paraná, que estava em crise, como a universidade, a USP. Já pensou, fui com 20 reitores para falar com o governador do estado que estava prejudicando a USP. Então era um clima interessante que tinha um certo prestígio e fazia. E com isso fui fazendo coisa. Comecei a bolar o programa. Talvez um dos programas mais interessantes desse período foi o Memória como um todo. Esse era parte do projeto Memória. Isso. O projeto Memória incluía coisas como a gravação de Graça Barbalho de todo o sistema de música popular do Gravação Bolachão. elétrica. E ele comentou cada um que está aí esse projeto. Fizemos uma outra aquisição de cordel e ficamos com a maior coleção do Brasil. Depois soube que desapareceram, daí ficou menor, mas era no Centro de Convivência. Fizemos o Centro de Convivência, curiosamente com recursos próprios, porque eu multei mesmo as empresas construtoras para poder ter o dinheiro para construir, que o ministro vetou, não havia recurso nenhum. Isso aqui foi pago foi talvez o primeiro ato de reitores multando empresa, e só pagava se eles pagassem a multa que estava por atraso. A multa prevista tinha que ser cobrada. E aí Multei Zé Dantas, que era uma figura notável, veio do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, para dirigir o ETA, que era um órgão que estava muito mal falado na época, estava negativo, mas passou a ser o exemplo do Brasil, e começaram a fluir recursos para cá, que possibilitaram. Foram feitos também dentro do projeto Memória a publicação dos trabalhos dos professores. Todos que quisessem, nós publicávamos um trabalho pequeno, mas foram 500 títulos. Série mimeografada. Mimeografada, com dificuldade, entendeu? Uma coisa quase artesanal, mas que divulgou massivamente a produção acadêmica da época. Sanderson deu uma presença forte, inclusive Santos e Tiziano, a elaboração desse projeto. Mas você esqueceu uma coisa importante que você realizou na sua administração, que jamais foi imitado. Você reuniu a elite intelectual do Brasil, fez um grande encontro aqui de cultura. Verdade. Vieram todos os grandes escritores desse país. Eu me lembro que você me pediu a mim, o ordem, para ir convidar Zé Américo de Almeida, levar o convite em mão para ele receber um prêmio em Natal. Eu fui a João Pessoa com ordem. Chegou aqui o poeta Ledo Ivo, de Orciano, tome conta de Ledo Ivo. Já distribuiu. E eu vou contar aqui um episódio rápido. Eu vinha com Ledo Ivo e encontro Newton Navarro puxando fogo num bar do hotel. Eu disse, Newton, Ledo Ivo. Aí ele levantou e declamou Ermengarda. Vim chorar a tua carne, pobre pura, que não de nós. Aí Ledo Ivo emocionou-se, abraçou-se com ele. Eu digo, esse é o poeta Newton Navarro. Mas houve um encontro aqui mais brabo na época também, que foi bonito, foi uma sugestão de João Marinho. Eu queria mostrar no plano nacional a confluência, a universidade receptiva. Eu queria mostrar que o Brasil tem que ser receptivo às ideias de quem tiver. E então realizamos um seminário aqui e trouxemos líderes de todos os partidos e todas as opiniões que estavam contrárias para dentro daqui da universidade, para debater política numa época de... Governo e oposição. Numa época de sessão. De sessão. Me lembro que veio ao céu. Eu só não tive em grave dificuldade porque os dois ministros, os três comigo trabalharam, porque também teve externo no final. Eu trabalhei com eles, junto a eles.
mas, sobretudo, eu tive o apoio de Rubem Ludwig, que era um general importante. E então, quando eu fazia um negócio errado, telefonava para ele, eu ia lá, bebia com ele. Ele fumava muito, toma um cigarro e bebia, e eu contava então as histórias. Olha, aquele fulano de tal comunista, eu mandei rasgar todos os contratos da universidade que diz que só entrar em vigor depois de aprovado pelo ASA. Eu digo, então eu não sou reitor. Quem é o reitor é o chefe da Serviço de Segurança. Eu mandei rasgar e mandei fazer. Foi o primeiro no país a cortar isso e tive o apoio do ministro. Essa coisa foi repercutindo, foi terminar no ministro. Isso foi no começo, foi terminar com Ludwig. Como um ato de insubmissão ou de desafio. Quando não tinha nada disso, era apenas uma questão de hierárquica. Então nós tivemos toda uma experiência disso aí. Agora, Diógenes, você sai da administração absolutamente reconhecido, mesmo as pessoas que não, digamos assim, que não gostassem de você, eram forçadas a reconhecer o trabalho extraordinário que você realizou, mas esse período lhe traz uma situação. Você tem que enfrentar uma situação que é realmente extremamente amargurada, torna você uma pessoa extremamente amargurada, mas que também faz você crescer junto até aquelas pessoas que olhavam você com certo... Como é essa história? O meu casamento foi um casamento de amor, Moema, minha paixão, mãe de 3 filhos meus. Eu tenho uma filha também querida fora do casamento. Mas Moema adoeceu e passou 17 anos ou no meu braço ou numa cadeira de rodas. Então era difícil, apesar do seu talento extraordinário, ela aglutinava e ela fazia coisas fora do comum. E animava e apoiava e tudo que podia fazer na vida. Mas é claro que havia muita angústia, muito sofrimento dentro de todo aquele perpassar. Agora, Moema era uma pessoa extraordinária. Ela fez um festival, fazia lá em casa, que era uma casa grande. A primeira coisa de Moema foi o seguinte, quando eu assumi, de Moema, agora baixar a conta, baixar a bola, não pode gastar dinheiro, porque você vai viver com coisa de reitor. Tive que vender minhas coisas para poder ser reitor. A minha ideia é continuar no luxo. A primeira coisa que ela fez foi um convite para 300, 500 pessoas lá em casa. Gastou uma fortuna. Disse, para quê? Para mostrar que você tinha bens antes de você chegar na reitoria. É bom você me agradeça isso aqui. Maravilha, ela era cheia dessas coisas. Fazia um festival de música popular. Nasceram grandes figuras lá de casa. Lucinha Lira. E quantos outros saíram daí? O Projeto Memória, que publicou 30 discos aqui, 31 discos, de autores norte-grandenses, intérpretes, tudo na vida, nasceu, eu creio, a partir dos festivais que Ney... Mas o seu festival tinha um detalhe. O primeiro lugar tinha que ser de Diógenes. Do segundo em diante podia ser disputado. Bem, e aí também tinha... Isso era Moema. O dedo de Moema. Isso era Moema que combinava. Uma vez tem uma historinha, se eu contar essa história, se dá pra, é fantástica. Márcio Marinho disse, chegou lá, Moema disse, Márcio, você vai participar, você nunca participa do Modas da Música. Eles participam, mas tinham condições. Moema disse, diga, Marcos, eu aceito suas condições. Ele disse, eu escolho a comissão julgadora. Aí ele disse, minha comissão julgadora vai ser Dodora, Tia Nenê. Aí Moema disse, já sei, Hebe não, que é do lado de lá. Bom, Diógenes, eu vou pedir a você permissão também para interromper, para um novo intervalo, e ao retornarmos no último bloco do programa, nós conversaremos sobre Diógenes hoje, esse homem que incansavelmente agita a vida cultural da cidade, tem sempre uma coisa nova inventando, está criando sempre coisa, está administrando na frente dos administradores de plantão e tornando a cidade muito mais interessante com a sua inteligência. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando Diógenes da Cunha Lima, e vamos conversar agora, Diógenes, sobre as suas atividades atualmente, que são inúmeras e bastante fecundas, a começar da sua publicação regular de livros de variada natureza
E até chegar a esse momento em que você, presidindo a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, você movimenta culturalmente a vida da cidade, sugerindo coisas tão estranhas e interessantes como, por exemplo, a de que uma flor tão singela como a xanana deve se transformar na flor, no símbolo da cidade. Fale sobre essas coisas. Rapaz, Natal, poemas e canções. Isso me encanta, realmente me encanta. Me encanta. A xanana sempre me chamou a atenção. Dentro do projeto Memória, desses discos que nós publicamos, 31, houve uma canção de Perila Martini, foi publicado, sobre a pixanana, que é a linguagem. Nova Cruz é xanana. Uhum. E o nome é mais bonito, mais arrumado. Eu comecei a olhar para essa flor, que ela nasce nas manhãs, e em todo canteiro, canto de muro, os recantos, ela aparece. Atualmente. E tão cheio, e é linda a flor. Ela é linda, ela é extraordinariamente bonita. Desde o nome, a forma, o jeito e o atrevimento. É como a cidade que teima em crescer. Vem a foice de pessoas menos sensíveis e corta tudo. Então sugeri a um poeta, que é vereador, Franklin, que apresentasse Franklin Capistrano, que apresentasse um poeta, uma coisa como existe o projeto, como existe a flor de lis, que é símbolo de Florença, como existe a tulipa, que é símbolo de algumas cidades da Holanda, como existem várias, por que não a xanana ser flor? Então ela passou a ser símbolo desta cidade. Além disso, são muitas coisas como essa que ao longo da vida fui fazendo. Agora mesmo eu estou com um projeto atrevidíssimo, que nós mandamos fazer, eu gosto de Leonardo da Vinci, acho que tenho entusiasmo. Eu fui a Vinci, a cidade dele, fui a Milão, vi as obras básicas de Leonardo e resolvi fazer em Parnamirim o cavalo de Da Vinci. Ou seja, ele nunca fez o cavalo, porque quando ele fez o protótipo, a Milão foi invadido por tropas francesas e atiraram no protótipo, mas ele fez os desenhos. E eu encontrei um extraordinário escultor, D'Alessio, de Ipueira, e contratei, ele fez o cavalo de Da Vinci, garanto que está melhor do que o de Milão, e o de Da Vinci é lindo, está em Parnamirim. Ipueira, 70 quilômetros de Caicó. E este cara cria essa coisa. Mas eu agora resolvi endoidar de vez, que é o seguinte, a região que eu fiz lá com meu irmão, que era chamada Cidade do Vaqueiro, que eu estou fazendo o projeto que é todo vinciano. Vai ter ponte de Leonardo, feito à forma de Leonardo, vai ter o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, enfim, toda a visão, e estou trabalhando com artistas e bolando essa forma aí. Eu creio que isso é uma coisa interessante, não só para Parnamirim, mas para o Rio Grande do Norte, e uma visão diferente, uma coisa que é possível ser feita. Então, às vezes, leva tempo. Quando eu começamos a discutir aqui nesta universidade o presépio de Natal, e eu conversei com Oscar Niemeyer. Era um escândalo, porque a universidade não podia, mas eu comecei e foi feito com o Birajara Galvão, aquela mostra, foram os 3 primeiros, o projeto nasceu dali. Mas depois, como na Academia de Letras, eu contratei Oscar Niemeyer para fazer o projeto, com a responsabilidade de pagar se eu não conseguisse passar para a Prefeitura ou o Estado. Uhum. O Estado passou e hoje está feito um trabalho de parceria dele com Dorian Gray Caldas, que sempre honrou esta cidade com o seu talento, é extraordinário. Ô, Diógenes, eu queria voltar ao cavalo de Da Vinci, viu? Queria voltar ao cavalo de Da Vinci, que ele não falou, mas eu posso falar, que eu conheço, sei do assunto. Ele contratou um escultor muito talentoso, popular, sertanejão de Ipueira, e esse cavalo é simplesmente uma obra-prima. O Da Vinci, se visse, haveria de ficar impressionado. Só que na hora de pagar, Diógenes pagou tão generosamente a esse escultor popular que ele foi para o Siridó, cercou-se daquelas mulheres todas durante um mês e enlouqueceu. Eu trouxe ela para Natal para tratamento psiquiátrico. Não, tá, o maior talento. Nada, história de nem tá ampliando. Não, você me disse. Agora, ele não quer divulgar. Você ao lado de tudo isso, dessas atividades, da atividade cultural da sua vida, de intelectual, de escritor, de poeta, você é um grande advogado.
você tem uma banca grande. E você é vitorioso na profissão. E segundo se diz, você enriqueceu na profissão. Você é um homem de bens. De bens. Materiais. Eu sou homem de bem, mas não sei se... Você é homem de bem e de bens. Só houve dois poetas ricos no Brasil, na história da poesia. Augusto Friedrich Schmidt E Diógenes entrou com ele. Não espalha esse negócio não, que hoje ser rico é uma coisa errada. Primeiro, não é. Mas segundo... corre risco, né? Mas, Agora- você, pelo tom, o telespectador já percebeu, pelo tom da conversa de Ney e Tiziano, já perceberam que você é também o cultor da conversa amena, alegre, brincalhona. Você é um homem de grandes amigos. Fale desses grandes amigos seus e fale particularmente de um amigo que está faltando aqui nesse momento, Luiz Carlos Guimarães. Rapaz, Luiz Carlos é uma dor do lado esquerdo. É a dor no coração. Luiz Carlos foi eu digo que um irmão precisa ser muito bom para ser igual que é Luiz Carlos Guimarães. Ney e eu tivemos o último dia com ele, escolhido por ele para viver o último dia. Como tivemos todos os dias anteriores de aproximação. Trabalhou comigo no escritório, com bom humor, inteligência, capacidade. Trabalhei com ele como advogado, ele como juiz em Lages. Enfim, eu dizia que era o juiz Luiz, aposentou-se, foi Ney que inventou. O juiz Luiz aposentou-se depois de 30 anos de lazer. Ney inventava. Enfim, figura humaníssima, humaníssimo extraordinário. Mas quero lembrar, são muitos esses amigos, sobretudo os que se foram. Veríssimo de Mello passou mais de 30 anos em que conversávamos todos os dias, mas não era um dia assim, se não tiver, ele passava no escritório ou me telefonava ou ia na minha casa. Outra grande figura. Havia uma presença permanente. Veríssimo era partícipe da minha vida a cada minuto. Isso era uma amizade querida das maiores que se possa imaginar. Sempre, às vezes, telefonava para implicar. Começava o telefonema assim, você tem mania? Aí vinha para... Era cheio dessas coisas assim. Era seu vice-presidente, né? Era o secretário-geral, mas dizia que eu dizia que ele era o pior secretário que teve a academia na história, porque era o único, né? O pior de todos. Mas ele que organizava, que fazia as eleições, a bico de pena era ali. Ele chamava, reunia tudo, estava tudo escondido. Bico de pena. Entendeu? Era resolver aquela coisa. Mas muitos amigos queridos, Gilberto Avelino, figura humaníssima, meu e de Tiziano, acho que ele elegeu 2 amigos na vida, eram nós 2. São amigos muitos que passaram e conviveram conosco ao longo da vida com muita amizade, com muito bem-querer. São pessoas que permanecem em nós e que a gente vive também uma parte deles. Eu sou rezador. Eu rezo por eles e rezo diariamente. Não consigo dormir sem rezar. Eu acho que a reza é uma comunicação e é uma limpeza de alma. Eu faço isso com tudo que eu sou. Com tudo que eu sou. A reza, eu me transporto e essas pessoas tão queridas, que são muitas, inarredáveis, eu não posso citar porque o programa não daria, mas continuam em mim. Elas continuam, elas são o que eu sou. Elas não desapareceram. Nem desaparece nunca. Certo. Diógenes, agora me satisfaça uma curiosidade. As pessoas na época que você era reitor bem-sucedido, com uma visibilidade extraordinária na mídia, etc., conjecturavam sobre um eventual interesse que você poderia estar projetando para o campo da política. Você sonhou ser político em algum momento da sua vida? Não. Houve o seguinte. Eu inventei um projeto, eu achava que a universidade, um dos defeitos que eu achava na nossa universidade, na universidade brasileira, mas particularmente na nossa, era se voltar para o exterior. Muita gente que estudava na Índia, como é que estava a situação da Índia, deixar local. Então eu inventei um projeto que era muito bem dirigido e botamos para funcionar, chamada FUNPEC, que até hoje está funcionando. Tinha sido criado, mas não funcionava. Botamos para funcionar. E Otomar Lopes Cardoso ficou à frente. Fizemos um projeto lindo, que era o projeto Rio Grande do Norte. A ideia era que cada professor, cada aluno, se voltasse a estudar o mundo, mas a partir da nossa realidade. Se fosse estudar cobra, primeiro, quais são as cobras que tem no Rio Grande do Norte? Vamos estudar isso aqui, para desenvolver. Se houvesse, dentro da minha cabeça na época, se houvesse isso de todas as universidades federais do país, este país entrava num processo de desenvolvimento maior. Então, com isso, quando eu inventaram o projeto Rio Grande do Norte, era o projeto disso. E Dinarte
gostava de mim. Há um depoimento extraordinário dele uma vez, um político chega para ele e diz: Dinarto, Dinarto estava meio magoado com o político, prefiro não. Dinarto, você tudo na vida você inventa Diógenes? Por que essa besteira tudo é Diógenes? Ele disse: porque ele é pagador. Era para dizer que o outro era ingrato. Então, ele lançou minha candidatura a governador, lançou a senador, mais de uma vez. Ele sugeria, mas aquilo era um instrumento hábil de negociação dele. Sei. Porque ele queria outras coisas que fazia, ele lançava, mas aí ele tinha outros interesses. Às vezes, quando ele lançou o governador, ele queria Geraldo Melo, queria Fernando Bezerra, curiosamente estava lá. Ou ele não queria nada disso, ele queria ver se promovia Vanderlei, que era a grande emoção que ele queria com a continuação de sua política. Enfim, era um instrumento, mas a política nunca deixei de ser, tive o privilégio de ser advogado de grandes políticos do Rio Grande do Norte. Talvez a maioria dos políticos vigentes eu tive esse privilégio de merecer a confiança deles. E amizade, fiz amizade com todos, extrapartidariamente, porque eu não consigo muito tomar partido dentro de um quadro desse. Não passou a coisa depois de Djalma e Dinarto, que esse sim, nessa época porque eu era encantado com os dois. Mas criou-se esse ambiente. De vez em quando lembra o meu nome, etc., mas sem emoção nenhuma pelo mundo político. Eu espero que todos ganhem. Agora, torço pelo Rio Grande do Norte extraordinariamente. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta ainda em relação ao teu desempenho no contexto potiguar. Quer dizer, você que é um homem, é um poeta reconhecido até nacionalmente. Há poucos anos, cerca de 2 anos atrás, Antônio Abujamra, no programa Provocações, abriu o programa exatamente declamando o belíssimo poema Jesus, um Nordestino, de tua autoria. Preciso dizer que foi uma grande emoção vendo e ouvindo Abujamra declamar belamente o seu poema. Você que é um homem bem sucedido profissionalmente, né? A ponto de ser considerado rico por pessoas absolutamente suspeitas, como Leandro de Castro e Tiziano Duarte. Você que é um homem que, afinal de contas, é admirado nesse contexto. Falta alguma coisa? Você se sente realizado? Como é isso na cabeça de uma pessoa com a mente fervilhante como a sua, hein, Diógenes? Rapaz, eu acho que o sujeito realizado está morto. Então eu vivo e a cada dia um projeto. A cada dia uma ideia, uma coisa a desenvolver. Eu gosto muito e estimulo os amigos a fazerem a autobiografia, deixar a impressão digital, dizer quem foi ele. Entendeu? Fazer a marca da sua presença na Terra. E dar um lado positivo, ser socialmente útil. Eu digo que a gente só tem 2 finalidades na vida: ser útil e ser feliz. Se eu não sou útil, eu não posso ser feliz, e não posso ser feliz se não sou útil. Então eu procuro, a cada minuto da minha vida, fazer alguma coisa de utilidade. Mas me encantam as pessoas. Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma biografia de uma das figuras mais queridas minhas e desta cidade, que é Donivaldo Monte. Donivaldo é a bondade em pessoa derramada e inteligente, ágil, vivo, bom, como nenhum. A cada minuto uma coisa nova dele, extraordinária. Eu me dedico a isso. Eu posso perder qualquer coisa, mas não posso perder uma frase que defina, que aproxime melhor uma figura como esta. Assim como todos os outros casos. Você tem se revelado, inclusive, um biógrafo. Djalma, não foi? Deu um minutinho. É o livro de Djalma. Você até me pediu um trabalho comparando o trabalho dele. Está feita a segunda edição. É a segunda edição. É a segunda edição do Djalma, chama O Homem que Pintava Cavalos Azuis. O Homem que Pintava Cavalos Azuis, que é uma visão minha da minha convivência com ele. E você que é um biógrafo já consagrado na cidade também, a última dessas biografias foi Sob o Olhar Azul, é esse o título da biografia do teu pai? Pois bem, nós chegamos ao final do programa número 100. E olhem, com aquela sensação mais do que nunca de que não fizemos o programa que Diógenes mereceria, porque Diógenes não cabe num único programa. Como é interesse da série Memória Viva retomar
depoimentos mais adiante, a gente certamente terá Diógenes aqui de volta, porque muita coisa deixou de ser dita a respeito de Diógenes. O Diógenes que passou também modificando a administração da Fundação José Augusto, dando-lhe uma nova característica. O Diógenes que comprou um terreno por causa de uma árvore que estava incrustada nesse terreno, o famoso baobá da Rua São José. O Diógenes que comprou um casarão na Ribeira, que estava praticamente em ruínas, porque obteve a informação de que ali havia nascido Ferreira Itajubá e restaurou esse casarão e o transformou num centro cultural. O Diógenes, que é protagonista de um belíssimo livro lançado recentemente chamado O Trem da Minha Vida. Esse homem que tem uma inserção definitiva na vida cultural contemporânea da sua cidade, certamente um dia retornará a essa série Memória Viva e olhem, eles com certeza terá muita coisa nova para contar para nós todos. Nos agradecemos, poeta, tua presença no programa Memória Viva número 100, a figura de Ney Leandro de Castro, esse queridíssimo amigo, e essa admiração sempre renovada que é a figura de Tiziano Duarte, que abrilhantaram seguramente com as suas perguntas e intervenções esse programa. Nos prometemos retornar na próxima semana.